INSS decreta o fim do auxílio para idosos? Vamos entender tudo o que está acontecendo com as aposentadorias? Eu tenho visto muita gente desesperada, principalmente quem recebe o BPC, a respeito do pente fino. E hoje eu quero falar com você que é BPC Loas, você que tem auxílio doença, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, pensão por morte e benefício de prestação continuada, o BPC Loas. Essas pessoas são alvo do pente fino e eu quero falar com você hoje sobre isso aqui para que você se resguarde e não perca o seu benefício, não fique aí desassistido, certo? Vamos lá, para quem não me conhece, eu sou Thaís Coelho, ativista social em prol idoso, aposentado, pensionista, e há mais de 5 anos eu defendo o seu dinheiro, o seu direito de aposentado e pensionista, certo? Então fica comigo aqui nesse vídeo até o final, que a gente vai falar hoje sobre pente fino. E eu peço antes que você se inscreva no canal, ative as notificações e comente aqui embaixo para mim de que lugar do Brasil você fala comigo, certo? Quero ler para você hoje aqui uma matéria muito interessante, tá, da FDR, que fala sobre o pente fino, tá, e quais são ali as pessoas que estão correndo risco disso daí. Mas eu quero já logo te deixar muito tranquilo, tá, porque hoje em dia o aposentado e o pensionista, ele é alvo e ele é refém de uma série, de uma avalanche de informações equivocadas aqui, fazendo com que vocês fiquem ansiosos em demasia, e isso atrapalha cada vez mais a saúde sua, aposentado, pensionista, idoso, que tá aí, às vezes já toma um remédio ou algo nesse sentido. Então hoje eu quero fazer esse vídeo aqui de uma forma muito clara, para que você fique tranquilo e sem ansiedade, tá bom? Vou ler para você aqui, ó. O INSS é responsável por oferecer mais de 25 programas de assistencialistas aos direitos dos brasileiros. São 40 milhões de brasileiros o segurado INSS. O número representa um gasto de 1 trilhão. Só que o que acontece? O nosso governo federal ele tem um objetivo agora para 2025 de economizar 19,3 bilhões de reais com o corte, com o pente fino. E aí sim a gente esbarra nos interesses de muitos aposentados, pensionistas e pessoas que hoje têm esses benefícios aqui. Porque o objetivo é realmente essa economia. E qual que é o foco do INSS ali para cortar esses benefícios? Quais são os benefícios que passarão pelo pente fino? Serão auxílio-doença, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, pensão por morte e o BPC, tá? Thaís, então tá, eu recebo o BPC, eu recebo auxílio-doença, eu vou cortar, eles vão cortar o meu benefício? Não, gente, não é assim, vai cortar necessariamente isso. Só que o que eu preciso que você entenda? Que hoje a gente vive um cenário político onde a gente está ali com o Ministério da Economia ultra mega interessado em aumentar receita, ou seja, criar mais impostos e diminuir custos, tá? E quando a gente fala de diminuir custos, a gente está falando que o nosso INSS, o nosso DataPrev ali, né, as pessoas que dependem do governo, elas são uma despesa muito alta. Então a primeira coisa que eles vão tentar fazer é tirar muitas dessas pessoas aqui desses programas assistenciais, tá? E aí o que você precisa necessariamente fazer para que você seja o menos impactado possível dentro desse pente fino? Você precisa manter os seus dados atualizados dentro do cadastro único. Você precisa se atentar à convocação ali das perícias médicas para que você vá lá no dia certinho, que você tenha os laudos em mãos, para que você realmente fundamente que você tem essa necessidade daquele benefício. Tenha a documentação sempre em ordem, seu CPF, RG, nada de benefício, nada de documento rasgado, nem nada desse tipo. Esse tipo e nem desatualizada, coisa muito antiga. O nosso documento, gente, ele precisa sempre estar em ordem, sabe? Muito bem cuidado, atualizado, porque tudo isso aqui, a gente está falando de um país ultramente burocrático, que é o nosso. Se as pessoas quiserem criar atrito com você por conta de um documento seu que está há mais de 10 anos, eles vão criar. Então, tenha os seus documentos em mãos e atualizados, tá? Sem rasura, sem nada de rasgado, porque eles podem criar caso com isso daqui. Não acumular o BPC com outros benefícios previdenciários. Por favor, gente, isso aqui ó, é uma coisa extremamente complexa, tá? E o BPC é algo que tá assim, ó, é um alvo muito certeiro agora do nosso governo federal em cima disso aqui. Então, dependendo da sua renda, se você tem o BPC, é importante que você tenha tudo muito bem
estruturado ali, que você blinde muito bem as suas coisas. Se você recebe, às vezes, a ajuda de alguém, tem uma certa doação, tome muito cuidado. Porque se eles encontrarem esse lastro, tá, financeiro, e ficar comprovado que você tem renda, o seu BPC pode ser suspenso, tá? E que você cumpra os critérios da renda familiar. Isso aqui eu já expliquei aqui anteriormente. E esteja sempre com o relatório atualizado de médicos e consultas, que foi o que eu falei anteriormente também. O que eu preciso trazer para vocês, gente, aí são os meus comentários ácidos e que eu preciso sempre trazer em pauta. E quando eu sempre trago, eu sou taxada, tipo, nossa, Thaís, você tá falando aqui e tal. Eu preciso tirar vocês da bolha, gente. Eu preciso tirar vocês da inércia. A gente vive hoje num país onde a nossa política está altamente concentrada em aumentar impostos e diminuir custos. Eles querem tirar custo da onde for. E para eles hoje, idoso, aposentado, pensionista, BPC Loas, as pessoas que estão necessariamente carecendo desses programas assistencialistas, eles querem tirar essas pessoas. Eles querem diminuir os custos disso daqui. São 19,3 bilhões de reais a meta. Então, com certeza, muita gente será impactada. E claro, muita gente será impactada que realmente precisa, que realmente necessita, que é isso que é o mais injusto hoje nesse nosso país. O aposentado, o pensionista, ele é visto como cidadão de segunda categoria, como pessoa que dá despesa para o sistema. Tá? É visto o desrespeito que é feito quando a gente vai falar sobre aumento real. Aumento do salário mínimo, aumento real para quem contribuiu ali com mais de um salário mínimo. Poxa, previsão para 2025 de 3,65% para quem recebe acima do mínimo, gente. É uma vergonha. Tá? E eu preciso vir aqui falar para você que se você recebe um desses programas, que você esteja muito atento, para que você não perca o seu benefício. Porque o que o governo mais quer nesse momento é criar pelo em ovo. Vocês já ouviram esse ditado? Então, se você tem o seu documento aí desatualizado, se o seu documento está rasurado, se está rasgado, isso tudo pode ser artimanhas do nosso governo para utilizar para que suspenda o seu benefício. Por ali, um mês, 2 meses, que seja. Porque na hora que suspende, suspende de uma vez. Aí depois até você passar pela atualização, e isso aqui já entra como economia. Se você fica um mês sem receber, se eles suspendem um mês o seu benefício, pensa se eles fazem isso com milhões de pessoas. É mais receita para o bolso do governo federal. Né? O nosso conselho, né, da economia ali consegue alavancar muito mais. Então eu preciso que você entenda exatamente como funciona a logística de hoje. A gente tá, e não tô falando de política esquerda ou direita não, tá, gente? Os nossos políticos a nível Brasil, eles atuam dessa maneira. Eles dão com uma mão e tiram com a outra. Então dá com a esquerda, toma com a direita. É desse jeito. Então se você só possui algum desses programas aqui assistencialistas, esteja ciente de tudo isso daqui. Não quer dizer que você vai necessariamente, né, passar ali pelo pente fino ou ter que necessariamente fazer uma perícia, mas é importante que você tenha tudo isso daqui bem detalhado, que você saiba das informações exatamente como elas precisam ser entendidas e que você tenha as informações qualificadas ali no seu caso, na sua particularidade. Porque eu vejo muita gente, tipo, deixando, sabe, empurrando com a barriga, deixando a água correr, e na hora que bate na porta, nossa, pega as pessoas de surpresa. O brasileiro é muito disso. Ele deixa sempre para depois, ele empurra com a barriga e depois ele é pego de surpresa. É onde acontece muita coisa errada nesse nosso país. É causa de revisão da vida toda, é uma série de coisas. E como eu estou aqui e eu atuo na defesa do aposentado e pensionista, principalmente, e eu sei que muitos de vocês possuem BPC Loas, eu preciso dizer, acompanhem as atualizações a respeito desse tema. Não fique sem ter as suas atualizações, os seus laudos médicos, nada disso. Porque se eles quiserem criar um empecilho com a sua vida ali por conta de um documento desatualizado ou algo nesse sentido, eles vão criar, tá? Então é basicamente isso, gente. Comenta aqui embaixo se você entendeu tudo isso aqui que eu quis dizer para você. Não esquece de se inscrever no canal, é muito importante. Ative as notificações, deixe seu joinha para mim. Um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo.